Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 13 de maio, quinta-feira da sexta semana da Páscoa, e a liturgia de hoje já nos prepara para a festa que celebraremos domingo da Ascensão do Senhor. O Senhor que disse que há necessidade de subir para Ele poder enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, aquele que nos ajuda. Eu dizia já um outro dia, é necessário essa ausência física de Cristo para que os discípulos ganhem maturidade, se abandonem nesse Espírito, vejam a obra de Deus neles, a sua fraqueza, fortalecida com a força de Deus, que é o Espírito. E por isso é necessário esta subida de Cristo ao Pai. E por isso um pouco essa liturgia nos coloca um pouquinho nesta dimensão, já nos prepara o ouvido para a festa da Ascensão do Senhor. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 a 8. Depois do fracasso aparente de Paulo em Atenas, com todo o seu discurso elaborado, e que quase não conseguiu converter ninguém, hoje Paulo chega em Corinto, cidade que ele já trabalhou um tempo, e agora encontra Priscila e Áquila, um casal, e que serão, depois de se converterem, serem catequizados, se tornarão companheiros grandes de Paulo também na missão um tempo, mas serão considerados ótimos catequistas. Alguém que de verdade pode anunciar com força o Evangelho. Por isso, os catequistas, o Papa agora escreveu uma carta na forma motu próprio, no qual ele reconhece o ministério do catequista. Ou seja, que ser catequista é um ministério, uma vocação, um dom. Que coisa! Poder de verdade anunciar, levar Cristo ao outro. Pois Priscila e Áquila são estes que Paulo, não de verdade, consegue se apoiar neles, primeiro para trabalhar, porque Áquila e Paulo têm a mesma profissão, fabricante de tendas. E morando e trabalhando, fazendo tendas, Paulo aproveitava o tempo vago para catequizar. Quando de verdade chega Silas e Timóteo, ele se dedica inteiramente à evangelização. Silas e Timóteo vêm da Macedônia. Porém, a rejeição da sinagoga é muito grande. Por isso Paulo vai se dedicar a evangelizar diretamente os pagãos. Não? E aqui vai descrevendo um pouco alguns que acreditaram. Mas mesmo ele já não estando mais na sinagoga, o chefe da sinagoga, sua família e alguns outros acreditaram na pregação de Paulo. Hoje se fala muito de respeitar a liberdade dos outros que não querem acreditar em Cristo. Mas parece que hoje não se respeita também a liberdade de alguns acolherem a Cristo. Não? Em que eu falo de acolher? Não é de ir na igreja e rezar, não. É que parece que os valores dos cristãos já não interessam, e mais ainda, você anunciá-los publicamente, dizer, continuar proclamando as verdades da Igreja de Cristo, sobre N coisas, você não pode estar proibido, senão é preconceito, senão nossa, sei lá, não? É um monte de coisas. Então, tem que haver respeito das duas partes. Aqui os judeus não suportam, pois Paulo vai aos pagãos diretamente evangelizá-los. O Evangelho de João é do capítulo, o Evangelho de hoje, é do Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 16 ao 20. Aqui Jesus fala aquela frase enigmática, não?
que os discípulos ficaram atordoados e não entenderam. Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Aqui, claro, Santo Agostinho comenta, hoje nós entendemos, talvez ali no meio da ceia, nesse discurso de Jesus, falar assim, ainda tinha discípulos que não entendiam, mesmo Jesus tendo falado sobre a cruz e tudo, ou seja, os discípulos foram muito lentos em entender. Não entenderam a multiplicação dos pães, não entenderam um monte de coisas que Jesus lhes havia anunciado, da sua paixão, de tanta coisa. Imagina quando Jesus fala de comer o seu corpo, beber o seu sangue aí, que é o fim da picada. Mas aqui, claro que Jesus está dizendo, pouco tempo e já não me vereis. Ele estava no meio da ceia daqui, uns minutinhos, não umas horas, será preso, será julgado injustamente e morto. Então, claro, eles vão deixar de vê-lo. Cristo morrerá, ficará sepultado 3 dias. E outra vez me vereis de novo. Mas como Cristo aparece agora? Já não é o Cristo, como eu vou te dizer, é o mesmo e não é mais. Agora o corpo de Cristo é ressuscitado. É verdade que continua sendo o Filho de Deus encarnado, Deus que se fez homem. Mas, claro, eles perdem a Cristo, né, crucificado na sua carne. Mas olha, quando Cristo ressuscita, um corpo glorioso que passa pelas paredes, que entra no cenáculo, que os discípulos de Emaús não reconhecem o seu rosto, enfim, é um corpo novo. Como vê-lo agora? Aquilo que dirá Jesus a Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Ou seja, agora uma outra maneira de tocar a Cristo, de ver a Cristo, de alcançar a Cristo. A sua humanidade é verdade, ainda ele carrega a sua humanidade. Mas esta humanidade agora estará glorificada, subirá ao céu, ficará à direita do Pai, de lá intercedendo por nós e enviará o seu Espírito. Por isso, claro, eles recuperam, voltam a ver a Cristo. Mas é um Cristo glorioso, Cristo ressuscitado, Cristo vencedor da morte. Às vezes, a gente pode correr o risco de apenas correr atrás do Cristo da carne. Não? Não sei como dizer, o Cristo histórico, como alguns diziam numa época que eu ainda peguei, né? Ainda de jovem. Claro, separar o Cristo histórico do Cristo ressuscitado é algo, já dizia São João Paulo II, que não se deve fazer, é o mesmo Cristo. Porém, claro, a sua humanidade antes da ressurreição tinha uma utilidade, tinha um porquê diante dos discípulos. Agora, esta humanidade gloriosa pode parecer aos discípulos tão fantástica, tão precisam agora ver a força da ressurreição de Cristo na sua humanidade. Por isso ele precisa subir ao céu. Como que é para nós hoje? Sim, Cristo subiu. Os discípulos viram ele subir, mas ele prometeu que voltaria. Mas, poxa vida, isso já faz mais de 2000 anos. Olha os crimes, olha a corrupção, olha a pandemia, olha as guerras. Quando Cristo voltará? Para vermos ele de novo, para entrarmos na alegria, porque ele diz aqui, não, que quando nós virmos, os discípulos virem o Senhor, primeiro quando ele some da vista dele, eles vão chorar. Mas depois vão ficar contentes, vão ficar alegres. A tristeza se transformará em alegria. Por isto, muitos de nós gostaríamos que o Senhor voltasse para ter um mundo perfeito e tudo, e entrar no gozo, na alegria. Sim, nosso coração anseia pela felicidade, pela paz, pela vida. Porém, o Senhor, primeiro, para que a gente possa de verdade entrar na alegria do céu, primeiro experimentar aqui no meio de lutas, dificuldades, problemas, no meio da cruz, esta assistência do Espírito Santo, para que mesmo eu estando
numa situação complicada, viva a felicidade, viva na alegria, viva no sentido da vida, que ninguém pode me tirar. Né? Porque senão, os discípulos, qual que é o problema de ter a humanidade dele? Ainda não estão preparados para a paixão, para a morte, não entenderam nada, um monte de coisas. Cristo falou da paixão, agora Cristo está falando que vai partir e vai voltar. Eles não compreendem, não entendem. Mas é necessário, senão vão ficar dependentes da presença física de Cristo e precisam entrar na fé, como pede Jesus a Maria Madalena. Agora, tocar pela fé a Cristo, para fazer a experiência dele. Porque agora, como que eu pego Cristo ressuscitado na minha vida, talvez não tocando o corpo dele, mas vendo através do Espírito Santo a ação dele, a ação de Deus Pai na minha vida, tocar a sua ressurreição, entrar no gozo, entrar na alegria, entrar na festa. E foi isso que todo este tempo pascal nos convidou, a passar da morte à vida, das trevas à luz, da escravidão à liberdade, para entrar, sair da tristeza para a alegria. Espero que este tempo pascal tenha conseguido isto, que nós tenhamos feito uma experiência pascal e acolhamos esse Espírito na nossa vida, para que ele de verdade faça a gente experimentar a Páscoa, Cristo ressuscitado em cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu para esta palavra, ajuda-nos a acolhê-la com retidão de coração, para que ela se cumpra na nossa vida. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.